Pessoal, boa noite, então, a todos, a todas. Que bom que estamos aí, né, iniciando mais uma aula, mais uma disciplina bem jóia, que vocês vão gostar bastante, né, que é Libras. Vocês vão, acredito eu, curtir bastante. Nós temos muita coisa, né, de concreto dessa disciplina para a gente poder trabalhar também na nossa aula. Eu vou rapidinho, né? Só mostrar para vocês aqui, como eu falei, como a gente está com tempo, né? Eu vou mostrar para vocês. Hoje eu tive alguns alunos perguntando sobre pipa e sobre a disciplina de prática de ensino, né? Que a gente já falou aí na outra aula, na semana passada, que a gente fez extra. Então, gente, só lembrando vocês podem abrir lá a plataforma de vocês. Eu só quero ver se a minha vai aqui para eu lhes mostrar. Acho que vai. Vocês podem abrir a plataforma de vocês, fazendo favor, ou melhor, quando vocês forem abrir ela, né? Vocês vão abrir ela no Moodle, e daí quando vocês abrem lá, tem as disciplinas. Então, só para vocês não ficarem perdidos, gente. Então, aqui tem... deixa eu abrir para vocês enxergarem. Aqui, bem grande. Ó, tem a Língua Brasileira de Sinais, que é Libras, que é a disciplina que nós vamos iniciar hoje, tá? Políticas educacionais nós já fizemos, prática de ensino e educação inclusiva, não é educação inclusiva, né? É aquela prática de ensino que nós estamos fazendo. Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém tentando entrar, beleza? É aquela prática de ensino que nós estamos fazendo, que está voltada para a questão da educação das aulas não presenciais, né? Essa que é a prática de ensino que nós temos aqui. Temos o PIPA, que é o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem. Estão enxergando ou não? Se alguém puder me falar, desbloquear o microfone e falar, por favor. Sim, professor, estamos enxergando. Obrigado, Mari. Aqui é o PIPA, né, o Projeto Inovador Profissional de Aprendizagem, e nós temos também, deixa eu só aceitar que tem gente chegando aqui, e é a Joelma Rocha. Temos também a última disciplina que nós fizemos, Projetos Pedagógicos, Currículos e Trilhas de Aprendizagem. Gente, só para ajudar vocês aí, ó, o que nós temos de disciplina aberta, então? Temos Língua Brasileira de Sinais, que é por mês de maio, né? Nós temos o PIPA, que é para o final do mês de junho, se eu não estou enganado, lembram? E temos a prática de ensino, que é para o final do mês de maio, se eu não estou enganado. Só que, gente, lembrando, né? Vocês, mais uma vez. Esse notebook? Faz parte. Pronto, já resolvi. Pessoal, só lembrando vocês assim o seguinte, tem um vídeo específico falando sobre a prática de ensino, sobre a educação não presencial, e um específico falando do projeto do PIPA, né, projeto inovador, que é a Educação Maker. Lembra que nós falamos semana passada? Então, olhem lá, fazendo favor, porque vocês sabem, né, mesma queixa, dá bastante trabalho fazer o vídeo, eu não tenho preguiça de dar aula, de vir aqui, de conversar com vocês, gosto muito, até por sinal me faz muito bem este encontro, mesmo que seja à distância, né? Então, olhem lá, não tenham preguiça, porque tem bastante coisa importante que nós falamos, né, sobre o PIPA e falamos sobre a prática de ensino, que não é educação inclusiva, mas que é as TICs, né? Neste tempo de Covid-19, de pandemia. Então, deem uma olhadinha lá, por favor, tá bom? Pessoal, nós temos aqui, então, a Língua Brasileira de Sinais, tá? A disciplina do mês de maio. Mês de maio. Mari, abriu lá para vocês? Sim, prof, abriu. Ótimo. Então, vamos lá, para a nossa disciplina tentar ajudar vocês. Então, primeiro, nós temos o plano de ensino da disciplina, que conta certinho o que é.
Nós temos o cronograma de estudos do mês, que no que nós vamos fazer cada semana. Nós temos a questão das aulas, que estão em PDF, né? Que todo mundo, cada passo pede lá, onde é que estão as aulas? Estão aqui, em PDF. Então, vocês podem abrir essas aulas aqui, tá? Deixa eu deixar maior aqui para visualizar. Podem abrir essas aulas, baixar no computador de vocês. Eu não vou fazer para vocês, porque se eu for fazer, dá um trabalhinho no meu computador, porque eu tenho que baixar pasta por pasta, mas façam, que ajuda vocês a fazer o review. Temos os tópicos do momento review, que estão aqui, né? Professor, o meu não abre essa aula em PDF no computador. Não abre, mas é uma extensão. Você tem que procurar, né, alguém que ajude, porque deixa eu mostrar, só mostrar para vocês entenderem, ó. Ele aparece essa pilinha de livro, que quer dizer que os arquivos estão zipados, a gente chama, né? Ó, abrir com, tá vendo? Tá aparecendo aí para vocês, né? Eu vou dar OK. Ó, OK. Quer ver o que vai acontecer? Só para vocês terem uma ideia, eu ajudo vocês a fazerem, porque eu gostaria muito que vocês fizessem sempre isso, porque ajuda vocês, se vocês abrirem esse material. Ó, aqui está as aulas em PDF, tá vendo? Ó, ele baixou uma a uma aqui. Daí você não vai fechar ali, beleza. Vem aqui, ó, extrair para, tá? Extrair para. Aonde que eu quero colocar essa pastinha? Eu tenho uma pastinha no meu computador chamada SensoPeg. Dentro dela tem uma pastinha chamada 2020 e tem as disciplinas, ó, Libras, tá? Vou dar OK, só para vocês entenderem o que que acontece. Olha, baixou todas as aulas, quer ver? Pra vocês verem que interessante que é, gente. É uma coisa que não dá trabalho para fazer, que vocês vão ter sempre, que vale a pena. Então, eu acho legal. Que fez só um pouquinho lá, vocês já vão entender do que eu estou falando. O que está aparecendo lá para vocês? Para mim, o teu WhatsApp. Que horror! Que horror. Tenham calma e esperança, que já vai surgir lá para vocês uma coisa bem importante, que são as aulas em PDF no grupo do WhatsApp de vocês. Entenderam, gente? Então, assim, ó, são coisinhas simples que eu acho quase que bobinhas, se a gente for parar e pensar, mas que ajudam, né? São coisinhas bem simples que ajudam bastante vocês. Então, você foi lá. Vejam lá, que deve estar indo no WhatsApp de vocês. Acompanhe. Para eu não me sentir triste sozinho. O meu está demorando baixar, porque eu andei no computador e estou acompanhando no WhatsApp. Mas eu só quero mostrar para vocês como é possível fazer isso e que isso ajuda vocês. Que é uma ação tão simples, sabe? Que vale a pena, né, gente? Que vai ajudar a organizar a vida acadêmica de vocês, tá? Eu tô lá com a aula 1 no WhatsApp, pra vocês entenderem. Olhem, não sei se vocês estão conseguindo abrir, mas nela tem a apresentação, tem o desafio, né? Acharam lá? Tem o infográfico, tem o conteúdo do livro, inclusive o conteúdo do livro, gente, todo ele lá, olhem para vocês verem, tá? Então tá ali, né? É aquilo ali. Então é só vocês entrarem lá, se organizarem, que vocês vão conseguir fazer tudo. Deixa eu voltar vocês aqui, porque eu quero fazer bem com paciência. Pessoal, entenderam? Então, tranquilo, né? Eu coloquei lá, dei uma mão para vocês, que joguei lá para vocês todos os PDF dessa disciplina de Libras, que é só 8, né? São só 8, não tem mais que isso, é pouquinho. Porque numa aula normalmente, né? Numa aula normalmente são 8, deixa eu ver, 4, 8, 12, são 16 por mês. Esse mês tem, não, 4, 8, 12 por mês. Esse mês tem 8 só, é pouquinho, né? Então é bem menos que os outros. O review tem 15 tópicos somente, é pouquinho também.
Então, só para acalmar vocês entenderem que o negócio é tranquilíssimo, tá bom? Então, já fizemos a primeira atividade, que foi mandar isso lá, tá? A segunda que eu quero mostrar para vocês, que eu estava dando uma olhada, uma olhada aqui, deixa eu só aceitar a Josiane. Uma olhada é o seguinte, gente, olha só. As aulas em PDF já foi, tá lá. Os tópicos para o momento review. Então, nós temos o momento review, que é o que vale 80 pontos, e nós vamos construir esse momento review com o auxílio, a ajuda. Deixa eu só abrir aqui e compartilhar convosco, porque eu lembrei que vocês não enxergam se eu não compartilhar aqui, tá? Que eu já vou mandar lá também, gente. Então, assim, ó, momento review, disciplina de Libras, mês de maio de 2020. Professor que vai cair na prova, tiramos, né? Aluno, vamos mudar esse termo, vamos colocar acadêmico ou acadêmica, né? Aqui, dá para colocar assim. Disciplina, Libras, língua brasileira de sinais, né? Curso, licenciatura em pedagogia, ou, né, licenciatura em história ou licenciatura em educação especial ou licenciatura em letras, né? Acho que são esses os cursos, ó, já deixei até feito ali para vocês, né? Porque eu sou um amorzinho, então eu fiz isso. Pessoal, uma coisa bem importante dizer para vocês é assim, Libras, a abreviação de Libras é tudo maiúsculo, tá? É igual tá escrito aqui. Não pode escrever Libras nos documentos, nas provas, outras coisas assim, como eu escrevi aqui. Aqui está errado, tá? Porque Libras é uma abreviação, como ela é uma sigla, Língua Brasileira de Sinais, ela é escrita toda em maiúsculo, tá bom? Igual tá colocado ali, tá bom? Só apagar aqui, aproveitando, né, o gancho para poder ajudar vocês. Olha só o que tem ali. Agora que você já sabe quais os conteúdos, tópicos que vão ou que cairão na prova, localize nas unidades de aprendizagem onde esses assuntos foram trabalhados e escreva um resumo de cada tópico. Tá, isso aqui nós já sabemos que é assim. Então, delete. Não quero isso ali no trabalho, né? Professor, meio... Oi. Boa noite. Professor, para mim não está aparecendo nada, tá? A tela tá preta. Que horror! Não acredito. Eu Só para você, será? não sei. Comadre Mariana Mendes Lima. Tá normal para mim, professor. Virgem! Então, que será, Joel? Professor, Oi. viu? Então, de repente, eu vou participar só ouvindo, porque eu estou aqui no Guarapuavinha, e de repente, né, porque eu não estou enxergando nada, eu vou só ouvir, então. Vou ficar Pode só ouvindo. ser, mas fique aí que nós estamos te enxergando e tá fazendo bem para nós. Tá bom? Tá Fique bom. aí, por favor. Não apague o Tudo lampião que está atrás de você. Tem um lampião. Tá bom. Pessoal, então assim, ó, voltando aqui, eu quero ver que tem gente para entrar lá. Ué. Por que não tá abrindo o meu? Ó, vai aparece aqui, eu vou abrir lá. Ali embaixo, né? Tá, pessoal, então com toda a paciência do mundo que nós temos que ter, voltamos aqui, ó, preste atenção. A Joelma, inclusive, que bem tranquila, porque quando você olhar lá, você vai perceber que tá bem fácil de entender, né? De acordo com o que eu tô falando, você vai se localizar. Então, não se preocupe que vai dar tudo certo, tá bom? Ouvindo, você vai pegar o arquivo e vai conseguir fazer tranquilamente.
Pessoal, ele diz aqui, ó, reúna-se com né, um ou mais colegas, tal. O exercício de escrever para memorizar é fundamental para seu sucesso na avaliação individual. Delete, nós não precisamos disso. Esse é um quadro que sugerimos para organizar seu resumo. O critério de avaliação será, então, olha, o que o professor vai olhar na hora de corrigir o trabalho? O que é o critério? Texto sem plágio, quer dizer, sem cópia. Cada tópico tem descrição de 3 a 5 linhas completas. Textos são apresentados texto não apresenta erros gramaticais. Texto apresenta coerência de acordo com o conteúdo do tópico. Linguagem é adequada ao conteúdo, sem gírias, né? Por exemplo, sem gírias. Pessoal, então, assim, ó, para contar para vocês que eu fui um pouquinho mais criterioso na correção dos reviews de agora desse mês. Por que eu fui mais criterioso? Porque, gente, muito review mal feito, sabe? Assim, muito copia e cola da internet, com tudo, mal feito, mal organizado. Então, eu não fui cruel no sentido de, talvez assim, nós estamos num processo de aprendizagem, né? Então, eu não fui cruel no sentido de deixar pessoas, né, reprovadas ou coisa assim. Mas eu fui cruel, inclusive no feedback eu coloquei o motivo de cada um, tá lá colocado, tá? Então, com a consciência bem tranquila. O que nós precisamos? Melhorar juntos. Então, essa é a proposta e é isso que nós vamos fazer. O que eu quero propor para vocês aqui desde o início, né? Gente, vamos cuidar para não copiar e colar, porque isso agora nós não precisamos mais fazer isso, né? Tanto que eu estou propondo aqui hoje uma metodologia diferente para fazer o review, que acredito que vai ajudar bastante vocês. Então, vamos nos apegar a isso, tá? Então, o que é a ideia? Aqui estão os tópicos, tá? Os tópicos. O que eu vou fazer por primeiro, gente? Eu vou organizar esse aqui para vocês fazerem, tá? Excluir linha inteira, deixa eu ver se vai. Tá, então aqui nos tópicos eu já vou numerar para vocês verem quantos tópicos são, porque são só 15, né? O primeiro tinha uma infernidade, se não me engano, 27, 20 alguma coisa. O segundo já era menos, foi diminuindo, agora ele tá só em 15. Só em 15, tá? Então, ó, primeira coisa que tem aí no review de vocês. Deixa eu só... Gente, eu vou deixar ele certinho para vocês pegarem e irem organizando e fazendo ele lá no material de vocês, tá? Só para ensinar vocês fazerem aqui, ó. Por exemplo, comunicação com os surdos. Para eu escrever para ele ficar numa única linha, eu seleciono tudo que está sobrando aqui, clico com o botão direito do mouse, excluir células, excluir linha inteira, ok. Ele exclui, tá? Mesma coisa ali no 4, tá? Mesma coisa. Ó, clico o botão direito, excluir célula, excluir linha inteira, ok, né? Mesma coisa com o tópico 5, ó. Tem linhas sobrando, excluir. Não sei porque eles colocam tudo, né, gente? Como se fosse fazer à mão, acaba dificultando o trabalho de todo mundo, tá? Então, excluir linha inteira, ok. Só aceitar. Tem gente entrando, Ana Rosa. Tá. Pessoal, 7, né? Vou selecionar aqui, excluir células, excluir linha inteira, ok. Ó, 8. Seleciono o que eu não quero, excluir células, excluir linha inteira, ok. 9. Eu preciso só de uma linha, então eu seleciono as 4 que sobram, botão direito, excluir células, excluir linha inteira, ok. Oi, pode falar. Eu tô vendo, é que eu não consegui entrar agora que eu entrei, eu não tô vendo nada. Ah, o teu caso é o mesmo caso da Joelma. É um probleminha acho que com a internet. Você está em casa? E agora que eu entrei, eu tô vendo. Mas eu vou pedir para você ter paciência, acompanhar, nem que seja ouvindo, Cleia, porque ele tá assim mesmo, sabe? A Joelma também tá no Guarapuavinha, dela tá assim também, sabe? Então,
Pedir para você... A Ana Cláudia não conseguiu entrar daí também. Pois é, ela mandou ali no grupo, né? Que pena, mas tem que tentar, né, gente? Pelo menos para ver se dá certo, né? Ó, aqui eu tô terminando de excluir já, tá? Terminei de excluir tudo que não interessa para nós, tá bom? Então, isso aqui já está salvo, eu vou mandar para vocês lá para ajudar vocês. Acompanhem comigo, gente, que interessante, que aqui ele já está, ó, certinho. Já vou deixar salvo aqui para vocês, que eu vou mandar lá no grupo. E hoje vamos fazer tudo isso, ligeiro ainda. Libras, momento review, vou salvar como eu já tinha feito um ali, ó, já estou fazendo o segundo. Momento review, salvar. Esse aqui, ok? Vou substituir e eu já mando lá para vocês. Gente, olhem só. Aqui ele está prontinho para vocês chegarem com o texto de vocês e colocarem. Eu vou deletar mais isso aqui dos critérios, porque isso não precisa constar no trabalho. Isso aqui é uma coisa que vocês precisam saber, né? Então, vou deletar daqui. Depois eu mando lá uma orientação no grupo do WhatsApp. Inclusive, já até posso pôr ali para vocês, né? Ó, critérios para a correção do review de maio, tá? Até para pôr isso ali, só para vocês entenderem que pé que tá. Ó, tá lá. Então, o critério será colocado lá no grupo do WhatsApp, coisa que dá para fazer, né? Então, o resumo, gente, se vocês pegarem e olharem ali, é um texto de vocês. Então, a comunicação em Libras, como que são as frases da comunicação em Libras? Aqui, eu acredito, né? Vou acreditar, quero crer que todos vocês estão me ouvindo. Então, eu vou pedir para vocês, nas anotações, nas coisas de vocês, o que vocês estão fazendo, pedir para vocês fazerem o seguinte. Vou subir aqui de novo. Momento review. Tá, vou pedir que vocês façam o seguinte. Ó, o tópico 1 é a comunicação em Libras, como que são as frases, né? Vocês têm que guardar isso. Anotem aí, vejam onde que vocês querem anotar, o que vocês querem fazer, que a minha proposta é a seguinte, gente. Minha proposta é que nós vamos primeiro olhar os tópicos, isso é uma estratégia de estudo para vocês, uma estratégia para dar certo, para facilitar o trabalho de estudo de vocês, tá? Eu estou vendo, ó, nós estamos em 18 pessoas aqui no grupo, então dá para fazer um trabalho muito legal dessa forma, tá? Então, retomamos, lembrando, anotem os tópicos, porque daí que nós vamos para o estudo. Toda vez que aparecer alguma coisa assim lá, vocês vão voltar no review e vão fazer a anotaçãozinha de vocês, tá? Então, ó, comunicação em Libras, as frases. 2, perguntas e respostas. Como que são as perguntas e respostas em Libras, né? 3, como que é a comunicação com os surdos? 4, nome visual, né? 5, aquisição de linguagem visual. Como que é a aquisição de linguagem visual? 6, definição de Libras. O que significa Libras? Né? Aqui, ó, dá até para arriscar escrever, né? O termo, né? Ou melhor, a abreviação Libras, coloca um hífen, né? Língua Brasileira de Sinais. Opa, sinais. Surgiu em tal, né? Tal, vou colocar aqui, tal lei, ano, convenção, etc., tá? Vai ter ali toda, né, do que significa Libras. E daí o que eu vou fazer, gente? Vou colocar ali, ó, semana 1, né? Como vocês fizeram nesse texto total, qual texto que é, tá? Que tá colocado, texto do livro, infográfico, assim por diante. Se é do texto, qual página, assim por diante. Pessoal, quero deixar bem claro para vocês que, olha, é simples, a abreviação Libras surgiu tal. Então, é o texto de vocês, é o resumo, não é para copiar e colar lá do texto,
tá? Então, eu quero que isso fique bem claro, que eu gostaria de ver uns resumos agora, nesse mês de maio, bem feitinhos em relação a isso, tá? Outra coisa importante, vamos nos ater ao AVA, tá? Procurar agora o máximo possível, agora a gente já entendeu como que é. Já foi o mês de abril, de março, abril, estamos em maio. Então, esqueçam o Google, por favor, nesse momento, e vamos nos apegar ao AVA, ao ambiente virtual de aprendizagem de vocês, que tem os textos aí, tá bom? Sétimo, icônicos e arbitrários, ó, são conceitos, né, gente? De cara a gente vê que icônicos e arbitrários são conceitos, o 7. Então, ele vai estar no texto em algum lugar. Parâmetros de libras, que será que são parâmetros de libras, né? Deve estar no texto também em algum lugar. Utilização do alfabeto manual. Como que é a utilização do alfabeto manual? E o que é a utilização? Quando que eu devo utilizar, né? Os substantivos, o que são os substantivos na Libras, tá? A inclusão de alunos com deficiência auditiva, como que ela se dá? Como que acontece a inclusão, né? O que é necessário ter para ter inclusão? A Lei 10.436, que nós vamos falar bastante sobre ela, tá? O que é essa lei? Essa lei estabelece que tal, 3 a 5 linhas de escrita de resumo, não de copia e cola, tá, gente? Evolução histórica do movimento surdo pelo mundo e no Brasil. A surdez e suas características, quais são, né, as características aí da surdez. E o 15º e último, português, como segunda língua, L2, né? No caso, a L1 é a Libras, a língua 1 é a Libras. E no caso dos surdos, a segunda língua para eles é o português, porque a primeira é a Libras, que não é uma linguagem, uma sinalização, mas é uma língua reconhecida, tá? Língua brasileira de sinais. Então, ó, língua 2 para os sujeitos surdos, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Daí nós vamos explicar-lhe o porquê, tá bom? Então, tá aí, ó, o review tá colocado aí para vocês em menos de uma página, né? Tá colocado aí para vocês entenderem o que é o review. Como eu fiz com as outras coisas, neste exato momento, eu já vou pegar ele daqui, que está aqui, não vamos deixar para depois, ele está em Word, e eu já vou jogar no grupo de WhatsApp. Quem não está participando da aula deve estar estranhando muito, né, o que está acontecendo, mas já está lá em DocX, só vocês pegarem e irem desenvolvendo, está no grupo de WhatsApp, tá bom? Nós agora vamos para a aula de hoje, propriamente dito, né? Vamos para o conteúdo de Libras. Então, eu vou abrir aqui mais uma vez para vocês. Deixa eu só pegar a abençoada da disciplina que está aqui e vou abrir para vocês. Então, a semana 1... Professor, Oi, pode falar. eu queria esclarecer uma dúvida aqui do PIPA, antes do senhor começar essa outra parte, eu não sei também. Pode falar, não tem problema. Viu? Tem uma pergunta assim, você testou sua ideia, daí no caso, a gente vai colocar que sim ou que não? Que daí Então, teria que ter uma prática. Ah, sim. Vai depender de vocês, né? Se vocês testaram ela ou não, sabe? Eu penso que vocês provavelmente não testaram, né? Então, Não. vocês vão ter que dar uma olhada. Como é um trabalho que ele tem sequência, porque daí tem a segunda parte, se vocês conseguirem testar, é melhor. Então, seria interessante pegar uma coisa que fosse possível de testar. Se não for, gente, tem que colocar que não e daí desenvolvendo o trabalho para ver como que vai ficar lá, né? Ele tá num daqueles porquês, né? Sim, viu? Mas daí, no caso, na segunda parte, se a gente testar, daí a gente pode colocar agora que testou, daí? Pode colocar, sim, sem problema. Uhum. Porque vai acontecer isso, né? Na segunda parte, se eu não me engano, vocês precisam mostrar como que foi o desenvolvimento do trabalho e tal, mas é bem tranquilo, só que é numa importante forma de dar uma oficina, olhadinha. né?
que a gente tem que apresentar. Exatamente. Que eu não sei se vai ser assim, né? Porque não sei se vai dar para fazer em forma de oficina, mas se continuar dessa forma à distância, não sei se vai dar. Mas, de qualquer forma, seria interessante vocês darem possibilidade, né? Para depois vocês não se baterem lá para frente com esse trabalho. É o que eu penso, né? Tá, obrigada, professor. Por nada. Imagine, precisando, gritem, vão perguntando que nós vamos conversando, tá? Gente, então, olha, ergui lá para vocês novamente na tela, é a disciplina Língua Brasileira de Sinais, tá? Língua Brasileira de Sinais. Temos aqui, ó, o plano de ensino, tinha falado para vocês, momento review, tal. Semana 1, 2 tópicos. Então, gente, esses 2 tópicos vocês têm que acessar. Já vou colocar lá no grupo também. Semana 1, 2 tópicos. Me acessem esses tópicos, já vamos estudando e olhando o que tem lá. Então, o tópico 1. O que tem lá de importante no tópico 1, para vocês darem uma olhadinha? Vou pedir para vocês relembrar novamente. Acessem, olhem o review, né? Os tópicos do review, que eles vão ajudar vocês na hora da construção. Então, o que tanto que pede de tópico no review? Deixa ele do lado. Leiam e releiam os 15 tópicos durante o estudo. Quando vocês lembrarem, mas esse aqui está pedindo lá para falar sobre como que são as frases, né? Libras, como que são as frases em Libras. Então, eu vou lá dar uma olhadinha e vou procurar no texto, né, o fundamento para escrever o meu resumo. Língua Brasileira de Sinais, uma conquista histórica. O pessoal tem a apresentação, né? Então, a Língua Brasileira de Sinais, Libras, é hoje conhecida como uma língua, contudo, nem sempre foi assim. O passado é repleto de fatos no qual a língua de sinais foi proibida e, quando era permitida, servia de apoio para o ensino da língua oral, nesse caso, o português. Por muito tempo, as pessoas acharam que a Libras era apenas uma representação gestual ou mímica que usava como base a língua oral, o português, né? Entretanto, esse pensamento mudou para o reconhecimento da Libras como uma língua natural independente da comunidade surda, deixando de ser considerada apenas como uma linguagem que tem na sua base a língua oral, né? Tá, pessoal, aqui ele segue falando, olha, ele vai falar da lei, veja que interessante, ó. Nesta unidade de aprendizagem, você verá alguns dos principais marcos históricos que culminaram no reconhecimento da Libras como um meio legal de comunicação e expressão, por intermédio da Lei 10.436. Lembram que essa lei está lá no review? Lembram, né? Então, tá lá para a gente falar sobre ela. E o decreto 5.626 também está lá no review. Além disso, você vai perceber que a língua brasileira de sinais não é uma representação gestual da língua portuguesa, e identificar as mudanças ocorridas após o reconhecimento da Libras como língua natural da comunidade surda brasileira, tá? Então, quando a gente fala lá, vamos conceituar o que é Libras, né? A Libras, olha, ela é a língua natural da comunidade surda brasileira, ó, já temos aqui alguma coisa, né? Ela significa a língua brasileira de sinais, mas ela né, a língua natural da comunidade surda brasileira. O que mais que ela é? Nós vamos construir esse resumo com coisas que nós vamos tirar do texto, gente, tá? O que nós precisamos ao final da unidade? Reconhecer os marcos históricos da língua brasileira de sinais, né, Libras, perceber que a língua brasileira de sinais não é representação gestual, então eu vou lá e faço mímica com o surdo. Isso é Libras? Não é Libras, gente, né? Libras é a língua mesmo, ela tem toda uma gramática, ela tem uma expressão facial, gestual, tem toda por trás dela uma dinâmica, né? Não é somente fazer mímica e achar que isso é Libras, isso não existe, tá? Identificar as mudanças ocorridas após o reconhecimento da Libras como língua natural da comunidade surda brasileira. Então, estão aqui, né? Esses são os nossos objetivos e apresentação e tudo mais. No desafio, eu até quero lembrar vocês, né, que é uma coisa que eu percebi cada professor que organiza a sua disciplina e disponibiliza para nós na faculdade,
nós percebemos que eles usam algum caminho, né? Eu vou dizer até que são as trilhas de aprendizagem, como a gente estudou na disciplina passada. Dessa mesma forma, eu percebi, gente, aqui nesse material. Por quê que eu percebi? Nunca, né? Vocês têm que ler o desafio e tudo mais, e ler o texto, para depois voltar a fazer o desafio, para vocês não ficarem se batendo de fazer essas situações, né? De resolver essas situações, problema, como, por exemplo, o desafio, sem ter lido o texto, tá? Mas o desafio é importante ler no início. Então, ó, desafio. Carlos, por gentileza, pode ler para nós, fazendo favor? Carlos anda quieto, sumido. Carlos, cadê você? Cadê o Carlos? Apareceu. Não estamos te escutando. Alô? Agora estamos ouvindo. Carlos, você tá de fone? Não, sem fone. Tire o fone. Estou sem fone. Erga o volume. Estão me ouvindo bem ou não? Agora melhorou. Sabemos que a língua brasileira foi reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão por intermédio da lei 24 de abril e do decreto de 22 de setembro de 2020. Por meio dela, a comunidade sul-brasileira somente sua identificação atual e natural antes disso, o sujeito não tinha base legal forte para solicitar a atividade de diversos conflitos nacionais e sociais. Em função disso, a hegemonia ocultista preponderava. Isso. Pode falar, Carlos. Com base nesse momento inicial, supõe o seguinte: o ano do Brasil, justamente com apoio dos fazer diversas alterações na Constituição Federal. Entre as mudanças, uma chamou a sua atenção, que é a seguinte: artigo 13º, a partir do dia 1º de janeiro, a língua portuguesa deixa de ser como oficial da língua, passando a ser considerada como oficial da língua. Conforme a alteração constitucional, você tem um ano para aprender ou não como idioma oficial. Como política com essa questão, com base na Constituição. Pessoal, então, isso, voltando aqui. Obrigado, Carlos. Carlos falou. Imagina. Longe. Pessoal, então é o seguinte, vejam só, o que está colocado ali para nós no desafio, né? Primeiro ele tem uma introdução, ele tem um contexto inicial lá, que ele manda levar em consideração, que são as leis, né? A lei e decreto que vai regulamentar a Libras como uma língua oficial da comunidade surda. E dele usa um exemplo, né, ali,
com base nesse contexto inicial, suponha o seguinte: se tem ali a situação de um presidente que assumiu o governo, né? Ele coloca ali, e esse presidente que assumiu o governo, ele propôs mudar a língua oficial para o inglês, e ele deu 1 ano para as pessoas se adequarem e ponto, né? Então, é uma questão que envolve também a questão cultural para nós podermos responder e desenvolver. Se nós estamos falando aqui no nosso desafio, né, como que seria essa mudança abrupta, a gente pode dizer assim, né, uma ruptura com a língua portuguesa, mudando já automaticamente para a língua brasileira de sinais, para Libras, como que seria, né? Mesma questão ali, o exemplo colocado, né, no desafio, estamos sendo desafiados a pensar como que seria essa mudança drástica, né? Uma ruptura se nós mudássemos lá, ó, conforme a alteração constitucional, se tem 1 ano para aprender ou não, né? O novo idioma oficial, que é o inglês, no caso ali. Como você se sentiria com essa decisão? Justifique sua resposta com base no texto inicial. Como que seria, né? Você tem 1 ano para você aprender o inglês. Como que seria isso, tá? Então, lembrando, ó, aqui ele cita no início do desafio, cita a lei, cita o decreto, tá? A lei e o decreto, que são os 2 documentos oficiais que regulamentam a Libras como língua oficial. Por meio dela, a comunidade surda teve finalmente seu meio de comunicação habitual e natural reconhecido como língua. Mas lembrando, gente, né, por meio de leis. Leis são escritas, são pensadas, discutidas, mas acima de tudo estão escritas, né? Antes disso, o sujeito surdo não tinha base legal forte para solicitar acessibilidade em diversos contextos educacionais e sociais. Em função disso, a hegemonia, quer dizer, a preponderância de uma língua sobre a outra, né, a importância ouvintista do português, da língua portuguesa, preponderava. Então, é o que está colocado ali, né? Nós todos aqui no Brasil falamos português. Tá? Vamos para o desafio, falamos português. Da noite para o dia vem um novo presidente que cria um decreto e no artigo 13 está falando que a partir de janeiro de 2022 nós vamos falar todos o inglês. Como que vai ser isso? Né? Como que a gente vai se organizar para falar esse inglês, sendo que foi uma mudança, uma ruptura, uma alteração, tá? Pessoal, então, pensem nisso e adiante, tá? Depois nós voltamos se for o caso, mas acredito que é bem tranquilo, gente, essa disciplina, vocês vão gostar bastante, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto dentro da educação de falar é sobre a Libras, porque quem trabalha com aluno surdo tem muito desafio e vai aprendendo aí a trabalhar com eles, tá? Infográfico. Então, o que nós temos no infográfico? Deixa eu olhar lá, quem que pode nos ajudar. Pessoal, lembrando, né, também, bem importante, que quem tem aluno surdo, não tem aluno surdinho, mudinho, não sei o que, é surdo, tá? Então, nós já falamos, né, sobre isso em outra oportunidade, mas ele é surdo, ele não é outra coisa. Então, cuide muito disso, para que a gente não rotule, né, eles inclusive com adjetivos, assim, que né, tratam como pena, como dó, que são pejorativos, que diminuem, né? É o surdinho, o mudinho. Então, não é isso, eles são surdos, e ponto, tá? E eles têm, para isso, eles têm formas de serem incluídos. Tanto que pode até ser trabalhados lá no PIPA, né, de vocês, a questão da inclusão do aluno surdo, dá para trabalhar no PIPA, Educação Maker, tá? Deem uma olhadinha lá. Tá? Fazer com as mãos. Como resolver esses problemas da educação maker. Deem uma olhadinha que vai ajudar bastante, tá? Pessoal, falando em educação maker e surdos, lembrei de uma coisa importante, mas, né, tudo é importante, mas que pode ajudar vocês nos trabalhos de PIPA. Um dos problemas que está sendo identificado no momento, como sugere o PIPA, né, que pede para investigar, é que nós temos vários alunos surdos sem intérprete, e não é porque o Estado não tem interesse em contratar, é porque não tem intérprete preparado para trabalhar, gente, que tenha feito a graduação necessária ali, o estudo necessário para trabalhar com Libras, tá?
Então, deem uma olhadinha nisso, que é bem interessante. É uma das coisas que pode ser trabalhado aí na educação maker, né? Que vocês podem encontrar o problema e ver possíveis soluções. O que dá para fazer nisso? Tá? Um exemplo legal, tá? Então, um infográfico. A sociedade surda sofreu ao longo da história, tendo seus direitos oprimidos, principalmente o direito linguístico ao uso da língua de sinais. Hoje, temos por lei a garantia e o direito de o uso da Libras pelo sujeito surdo, que por muito tempo esperou e hoje tem a oportunidade de viver essa realidade que seus antepassados não tiveram chance. No infográfico a seguir, veja alguns dos principais marcos históricos, conquistas e reconhecimentos da comunidade surda no Brasil, no que tange a políticas, educação e convívio social. Clique aqui. Pessoal, vejam que é interessante, tá? Andréia, pedi para você ler para nós, fazendo favor, em 1994, a Declaração de Salamanca, que é bem conhecida, inclusive. É um documento... Está escutando, professor? Sim, perfeito. É um documento extremamente importante no contexto da inclusão social. Trata dos princípios, das políticas e práticas em educação especial. Foi produzida na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizada em junho de 1994, na cidade espanhola de Salamanca. Exato. Pessoal, essa declaração, veja que interessante. Ela fala de políticas, princípios, tal, para a educação especial, não só para os surdos, tá? Então, quem está estudando educação especial, inclusive que nós temos uma graduação na Senspeg, vai trabalhar isso. Bem interessante, tá? Não esqueçam, é importante, tá? Aí, em 2002, nós temos a lei número 10.436. O que fala será esta lei? Eu vou pedir para a Mariana Mendes Lima nos ajudar. A língua brasileira de sinais, Libras, ganha o status de língua por meio da Lei 10.436. A partir disso, instituições públicas devem oferecer acessibilidade em língua de sinais em eventos e pronunciamentos. Os sistemas educacionais passarão a ter a opção de oferecer educação bilíngue, em que a Libras fosse a língua de ensino. Reconhecimento de status linguístico, Libra, agora é língua. Pessoal, vocês lembram que lá no review de vocês fala sobre a lei 10.436? Lembram, né? Eu não vou ficar esperando a resposta, que senão judia de vocês. Mas então, tá aí, olha, uma dica, tá? Nós precisamos escrever sobre a lei 10.436. Nós já sabemos que ela é de 2002. Nós sabemos o que ela estabelece. Vocês estão vendo ali o que ela estabelece. Não é possível que eu vou ter que dizer para vocês. Podem escrever. Não copiem e colhem. Escrevam o texto de vocês. O que fala a lei 10.436? Outra coisa importante. De 3 a 5 linhas eu tenho que escrever. Então, eu vou lá, eu escrevi ali um pouquinho, deu 3 linhas, mas eu posso escrever até 5. Quando eu for no texto, achei mais alguma coisa importante da lei 10.436, vou escrever, eu vou montar um resumo, não vou copiar e colar. Daí lá na referência eu coloco o quê? Olha só, semana 1, unidade de aprendizagem 1, infográfico, ponto. Não está referenciado, né? Eu tirei mais do texto. Faço uma vírgula lá e coloco texto, tal, ponto, né? É fácil de fazer, gente. Nós só precisamos achar métodos para vocês não sofrerem. Eu vejo às vezes vocês se batendo e a gente quebra a cabeça às vezes por uma coisinha simples, né? Vou pedir para a Crislaine, que está bem quietinha, me ajudar a ler, Cris, fazendo favor. Crislaine. Presente, Cris. Oi, profe. Oi, Cris, tudo bem? Consegue ler para nós? Vou tentar, minha internet está bem lenta, tem hora que corta o que o senhor está falando, mas eu tento ler.
Então, mande bala. É a de 2005? Isso. O que acontece em 2005? Por meio deste decreto, foi regularizada a Lei 10.436, que reconhece a Libras como uma língua. O decreto também a oficializa como disciplina curricular. Artigo 3º, a Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior. Nos cursos de fonoaudiologia e instituição de ensino, públicas e privadas, do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O decreto expõe ainda sobre os requisitos para a formação de professores e instrutores de Libras. Pode seguir. Ai, não vai. Tá enxergando? Exame de proficiência para atuar como tradutor. Sim, estou enxergando. Como tradutor, intérprete ou instrutor de Libras. Além disso, fala também do uso e da difusão de Libras e da língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação e à saúde, detalhando as garantias e os direitos para esse acesso. Prof. Perfeito. Pessoal, então, temos um tópico para vocês falarem lá no review sobre o decreto 5.626. Lembram? Está aqui uma das sugestões. Tá? Tá aqui. Então, facílimo de resolver também. Tá bom? O que fala em 2006? O que acontece em 2006? Vamos pedir para alguém nos ajudar para nós termos interatividade. Josiane. Presente, Josi. Josiane. Desligado. Ai, ligou. O Ministério da Educação cria o primeiro curso de licenciatura em letras, Libras, no ano de 2006. Nesse mesmo ano, também cria o primeiro curso de bacharelado em letras, Libras, tradutor e intérprete. Isso em 2006 é o que o MEC faz em relação a Libras, tá, gente? Bem interessante porque, veja só, criou uma lei, era necessário profissionais, e daí nós não tínhamos cursos, né? Então, hoje existe o curso de letras, língua portuguesa, letras, língua inglesa, letras, língua italiana, por exemplo, existe letras Libras, tá? Então, é um curso também que a gente aprende para poder trabalhar com muito campo de trabalho, gente. Hoje tem Libras, tá? Letras Libras, tá? Em 2010, o que acontece em 2010? Vou pedir para alguém nos ajudar, que é a Marilda. Marildinha, cadê você? Tem que falar esperar dizer presente, que às vezes a pessoa tá com as panelas frigindo. Tá aí a Marilda, cadê? Cozinhando feijão, uma janta. Acho que ela foi cozinhar feijão. Mas o microfone dela tá desbloqueado, só que ela não tá, nós não estamos ouvindo. Solange tá aí. Lá, Solange.
Tá ouvindo, professor? Agora sim, só. Mande bala. O que acontece em 2010, Lei número 12.319. Regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais, Libras. É um personagem que tem um papel muito importante na história dos surdos, estando sempre presente e ajudando a comunidade surda em seus movimentos em busca de direitos e novas conquistas. Também aborda na referida lei sobre os novos exames do ProLibras a serem realizados até o ano de 2015 e sofrem a formação do tradutor e intérprete de línguas de sinais. Então, isso acontece em 2010, tá, gente? Acompanhem, porque nós temos coisas para fazer no review, então vocês vão voltar, dar uma olhadinha depois. 2011, obrigado, Solange. O que acontece em 2011, Neia? Fazendo favor, nos ajude. Ela está escutando? Perfeitamente, mande bala lá. Tentativa de fechar as escolas para surdos. O Ministério da Educação, MEC, por meio de anúncio feito pela Diretora Nacional de Políticas Educacionais Especiais do MEC, solicita o fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E INES.A, intenção era possibilitar a inclusão desses alunos surdos em escolas regulares. Ao fechar esse instituto, que é amplamente conhecido por ter sido a primeira escola para surdos do país, e demais escolas em outras regiões. Após muitos debates, o MEC desautoriza o anúncio realizado pela diretora, demonstrando o impacto negativo, a força e a voz da comunidade surda, que não se calou diante dessa afronta a escolas bilíngues para surdos. Deste ano em diante, as escolas bilíngues ganharam força e continuam em diferentes partes do nosso país, garantida a oportunidade de acesso a Libras para as crianças surdas e o ensino por meio dela. Então, 2011, nós temos aí uma afronta, né, a questão das escolas para surdos, que o objetivo das escolas para surdos é fortalecer a Libras, né, gente? Então, os alunos, eles estão incluídos, mas lembrando, para vocês terem uma ideia, nós temos no Colégio Morsk uma sala de recursos para alunos surdos, mas o objetivo dela é fortalecer a Libras, não fazer reforço, tá? Não é fazer reforço de aula lá na sala de recurso daquilo que ele não aprendeu na aula de português. Pelo contrário, lá é para estudar Libras. Esse é o objetivo da sala de recurso de língua brasileira de sinais, tá? Vou pedir para outra pessoa ler. Obrigado, Neia, pela ajuda. Pedir para a Ana Rosa, que está quietinha, para a Ana ler para nós, Ana, por gentileza. Em 2011, o que acontece? É uma linha do tempo, nosso infográfico, né? Em 2011... Ana Rosa. É a Ana. Ana. Cristiane. Decreto número 7.611. Está escutando bem, professor? Bem, Cris. Muito bem. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Além disso, foca as diretrizes para a elaboração de materiais didáticos no contexto da educação especial. Isso, então em 2011 esse decreto, né? Decreto 7.611. Em 2017 nós temos acessibilidade no Enem. Tem questões, gente, bem interessantes, questões nas questões de hoje ali
nos exercícios, tem questões que falam sobre a questão da acessibilidade do Enem, que foi implantado em 2017, tá? Então, já ajuda também, como eu sempre digo para vocês. Vamos pedir ajuda para a dona Janete, por gentileza, dona Janete. 2017. Acessibilidade no Enem. Pela primeira vez, estudantes surdos puderam ter acesso a vídeos com questões do Enem, traduzido na língua brasileira de sinais, Libras. O Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, disponibilizou salas adaptadas e os participantes puderam escolher na inscrição se desejariam participar da aplicação. Isso. Então, é o que aconteceu em 2017, tá? O INEP, né, que é o Instituto Anísio Teixeira, que organiza e tudo mais, ele teve essa preocupação e, inclusive, gente, no Enem tem intérprete, tem a possibilidade do aluno ter, além do intérprete, né, ele pode ter a vídeo, prova, é bem interessante, tem vários recursos de acessibilidade aí para o Enem, tá? Para o aluno surdo. Assim como o cego também, tem a prova em braille, tem a questão de poder usar os materiais para escrever redação, bem interessante, tá? O primeiro curso de pedagogia bilíngue surgiu em 2018 e quem vai falar para nós sobre ele vai ser a nossa amiga Palana, que está bem quietinha, Palana. Está escutando, professor? Estamos, mande bala. Primeiro curso de pedagogia bilíngue. O curso bilíngue na modalidade EAD foi concebido dentro do Plano Educacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites. A responsabilidade pela implementação do projeto do Instituto Nacional de Educação de Surdo, INES, assumida a partir de um convite do Ministério da Educação, MEC. Isso. Gente, e daí, por fim, né, o curso bilíngue, por que ele é bilíngue? Bilíngue se refere a duas línguas, porque é a língua brasileira de sinais, Libras, e a língua portuguesa, né? Tem que saber as duas, no caso, tá? Pedagogia bilíngue, interessante. Em 2018, tem ali uma flechinha, né? O que virá no futuro? O que será que vem aí no futuro em relação a Libras, tá bom? Então, aqui termina, né, o nosso infográfico, temos o conteúdo do livro. Gente, lembrando que eu mandei para vocês lá no grupo, tem todo o livro no resumo em PDF, tá? Tá o livro lá inteiro para vocês olharem, tá? Contando certinho o que acontece em cada época, o que acontecia, né, durante a história, o que aconteceu em relação aos surdos, como que eles eram tratados, tá, gente? Tempo em que eles foram escondidos, foram segregados, separados, tratados como bichos, né? Temos várias situações aí que aconteceram na história em relação aos surdos. Bem interessante, ó, no texto nós temos aqui, né? O que nos espera daqui para frente? Aumento de corpus. O que é corpus, né? O que é o corpus da língua brasileira de sinais e das línguas como um todo? Tem uma definição para corpus, e essa definição de corpus é importante. Tem uma das atividades das 5 fala sobre o corpus, né? O que é esse corpus, será? Tá? Então, deem uma olhadinha no texto, uma lidinha no texto com bastante carinho e atenção, que vai ajudar-lhes, tá? Beleza, eu não vou seguir porque é fácil, facílimo, vocês vão tirar de letra. Pessoal, a unidade 2, que eu acredito que vocês estão enxergando lá, daqui a pouquinho. A unidade 2 tem como título Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem para Crianças Surdas, né? Então, português, nós não nascemos falando português. Eu acredito que não, né? Eu não nasci falando português e eu acho que vocês também não. Não é possível que tenham já saído da barriga da mãe falando, né? Mamãe pedindo comida, papai e assim por diante. Nós adquirimos a língua no decorrer do tempo. Com 1 ano nós estamos falando já as primeiras palavras, 2 já está um pouquinho melhor, com 5 nós já temos praticamente aí
né, todo o nosso aparelho formado, já temos um vocabulário, já temos muita coisa aí com os 5 anos. Porém, com o aluno surdo, é tudo um pouquinho diferente, né? Não é da mesma forma. Ele não vai, né, falar as palavras com 1 ano, porque ele vai ter a sua língua, mas não vai ser com o mesmo desenvolvimento. Esse é o objetivo dessa unidade 2. Como que se dá o desenvolvimento da língua brasileira de sinais no surdo, tá? Então, temos ali, né, aquisição e desenvolvimento para crianças. O objetivo da unidade, né, explicadinho, ó, o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, em sua grande maioria adquirido de forma natural. Por volta dos 5 anos de idade, quase toda a complexidade de uma língua, oral, auditiva, já está totalmente adquirida por uma criança ouvinte, né? Lógico, salvo algumas exceções bem, né, com problemas específicos. Porém, ao nos referirmos às crianças surdas, o processo nem sempre acontece de forma natural, no tempo esperado, e sim de forma tardia, quando comparado com crianças ouvintes. Nesta unidade de aprendizagem será abordado como ocorre a aquisição e desenvolvimento da linguagem por crianças surdas, usuárias da língua brasileira de sinais, fazendo um breve contraste com o processo de aquisição da linguagem por crianças ouvintes, usuários da língua oral, ressaltando as semelhanças e diferenças no processo de aquisição decorrente da diferença na modalidade linguística. Também falaremos sobre a importância de uma criança surda ter acesso à língua de sinais precocemente, no período crítico ou sensível, e dos desafios quanto ao ensino de português como segunda língua, tá? Então, tem, né, novamente, todo aqui o objetivo, por que nós vamos estudar e tudo mais. Pessoal, mostrar para vocês rapidamente também, tá? Desafio colocado para nós aqui nessa unidade. Conforme Lodi e Luciano, 2014, o desenvolvimento da linguagem ocorre na interpretação do bebê com as pessoas que estão ao seu redor, na interação, perdoe, por meio dos quais poderá se apropriar dos aspectos culturais do meio social no qual vive. Crianças surdas, filhas de pais surdos, terão a língua de sinais como sua língua natural e se desenvolverá sem maiores problemas, né? Nós temos casos no município, inclusive, né, o Ricardo, para quem conhece, casado com a Andressa, que também é surda, Andressa, e que tem o Enzo, que é o filhinho deles, que é surdo também, tá? Contudo, uma criança surda, filha de pais ouvintes, né, que os pais escutam, representa mais de 90% dos casos de famílias reais em nossa sociedade, o que resulta em obstáculo para a criança na aquisição da linguagem. Nesse último caso, ou seja, qual caso? Dos pais que têm o filho surdo, mas são ouvintes. A língua de sinais não será a primeira língua que a criança terá contato, e sim a língua oral, porque eles vão ter contato primeiro com o português, tá? Vão perceber que os pais estão conversando, falar assim, tá? Acompanhe na imagem a seguir uma situação em contexto escolar. Pessoal, aqui temos um pequeno probleminha, tá? Veja só, você é um professor que recebe em sua turma um aluno surdo que é filho de pais ouvintes. Então, o pai chega lá. Professora, meu filho apenas conviveu conosco, por isso ainda não conhece a língua de sinais. Ele teve pouco contato com pessoas surdas, assim como a língua oral. Acompanhe no próximo slide um vídeo e veja como você mesmo, como privação da linguística pode ser prejudicial para um ser humano. Gente, o problema que nós temos aqui é o vídeo, porque na última vez que eu tentei passar para vocês, ele não tem áudio, tá? Só que tem um detalhe legendado. Então, só deixa eu ligar para nós ver se nós vamos conseguir ver o vídeo, tá? Mariana, consegue enxergar o vídeo aí? Sim, professor, estou enxergando. Tá, então eu vou deixar ligado e vamos assistir ele rapidinho, tá? Voltando.
Professor, Oi. eu não estou conseguindo ouvir o vídeo. Na verdade, para mim, ele está travado. Tá travado? Pois é, Tá. então por isso que eu falei para vocês. Gente, é a história de um menino surdo, tá? Eu quero que vocês olhem o vídeo. Ele tem 6 minutos. Eu vou fechar ali porque ele acontece esse problema, né? Porque também é querer demais que ele transmita tudo ali para nós e que dê tudo certo. Então, sem estresse, né? Vamos fazer isso. Vocês. Eu assisti ontem esse vídeo, professor. Oi? Eu assisti ontem esse vídeo. Ótimo. Então, é isso, né? O desafio é vocês assistirem o vídeo, então precisa vocês assistirem para vocês conseguirem responder lá. E daí o que vem lá no desafio? Como você irá trabalhar com essa criança sabendo que se trata de um caso de exposição tardia de aquisição linguística, tá, gente? Então, olha só, ele precisa aprender, né, a língua, mas é tardio, ele já está, né, numa idade mais avançada do que a criança que está adquirindo ainda a língua, tá? Então, como que a gente vai trabalhar com ele? O que a gente pode utilizar? Esse é o desafio, tá bom? Pessoal, temos um infográfico que vai nos ajudar bastante a entender o processo. Por quê? Olha só. Maria Isabel, leia para nós, fazendo favor. Quando a criança surda é exposta à língua de sinais no tempo esperado, é perfeitamente normal que o seu desenvolvimento e estágios de aquisição de linguagem apresentem semelhanças com o processo de aquisição de línguas orais por crianças ouvintes. Ambas as crianças, surdas e ouvintes, se estimuladas desde cedo, quando bebês, podem adquirir de forma natural a língua que melhor se adaptar às suas condições biológicas e culturais. Acompanhe no infográfico a seguir os estágios de aquisição e desenvolvimento da linguagem na criança surda. Pessoas, vocês lembram que lá no trabalho de vocês tem, né, no review um dos tópicos que fala sobre esse processo, tá? Então, olhem só, temos mais coisas que podem ser utilizadas, tá bom? Então, o período pré-linguístico, que vai de 0 ao 14º mês. O que acontece nesse período? Vou pedir para alguém me ajudar com a leitura, porque precisamos de ajuda, senão não damos conta. Joelma Reis, por favor. Joelma, vai. Oi, Joelma. Falei, vou ver se eu enxergo, porque eu tô só com o celular. Ah, tá. Não, você tente, Joelma. Se não der, pode falar para nós. Nesta fase, os bebês surdos usam duas formas de babucio. Manual, o babucio silábico, que demonstra a combinação que fazem parte do sistema fonético da língua de sinais. E a gesticulação, eu não consigo enxergar. Gesticulação. Gesticulação. É que ele fica meio que embaralhado. Sim. Que não apresenta organização interna. Estrutura fonológica, ambos os bebês ouvintes e surdos utilizam de babucio oral e manual no período da pré-linguístico, até que, em determinado estágio, começam a desenvolver o babucio da sua modalidade viso-espacial ou oral-auditiva. As vocalizações são interrompidas nos bebês surdos, assim como as produções manuais são interrompidas nos bebês ouvintes.
pois o que diz ali, professor? Input. Favorece ao desenvolvimento de um dos modos de balbuciar. Isso. Pessoal, então aqui ele vai por período. O que acontece no pré-linguístico? 0 ao 14º mês, né? Com as duas crianças, com o surdo e com o ouvinte, tá? Do 12º ao 24º mês, como que essa criança se desenvolve, tá? Estágio das primeiras combinações, por volta de 2 anos de idade. O que acontece nesse estágio ali? Por volta de 2 anos de idade. O que está acontecendo, tá? O estágio de múltiplas combinações entre 2 e 6 anos, né? 2 anos e 6 meses e 3 anos, né? O que acontece nesse estágio? Lembrando, estamos falando de uma criança ouvinte e de uma criança surda, tá? Aquisição da linguagem pela criança surda, 5 anos em diante. Como que vai acontecer dos 5 anos em diante, tá? Quando a gente entende que, né, com 5 anos, toda essa construção da língua já está completa, né, em quem é oralizado, em quem fala, escuta e fala, tá? No caso do surdo, né, ele tem a possibilidade de falar, ele não está privado da fala, ele não fala porque ele não escuta, tá? Uma coisa e outra não estão relacionadas, é bem interessante. Tanto que é por isso errado, extremamente errado, a gente falar o mudinho, né, gente? Porque ele é surdo, ele não é mudo. Ele pode falar, mas ele não tem a estrutura aí para ouvir, então automaticamente compromete a possibilidade de falar, tá? Beleza, temos então aqui o infográfico contendo todo o desenvolvimento da criança, tá? Até os 5 anos, como que vai ser? Nosso trabalho, olhar o infográfico, dar uma estudadinha, porque tem tópicos que falam sobre ele lá no nosso review. Nós vamos pegar o review e vamos poder trabalhar o desenvolvimento da criança, né, a partir daqui, como a gente tem conversado, tá bom? Conteúdo do livro, mesma coisa, pessoal, lembrem, né? Unidade 2, eu coloquei lá, aula 2, tá lá no WhatsApp, no grupo da faculdade, tá colocado certinho lá. Tem o conteúdo do livro, tem tudo naquele PDF, né? Tá tudo disponível lá para vocês, tá bom? Então, várias, no texto, né? Várias coisas importantes para nós aprendermos sobre Libras. Eu não vou deixar que vocês olhem, porque vocês, né, devem fazer este caminho e automaticamente vão montando o review de vocês, tá? Colocado ali. Pessoal, eu gostaria de saber de vocês, as atividades são extremamente simples também, eu já olhei as atividades, eu não vou abrir porque eu gostaria que vocês fizessem, é lógico, né? Então eu não vou abrir ali, gostaria que vocês olhassem. E eu gostaria de saber de vocês se ficou claro em relação à questão de montar o review de vocês a partir do método que eu falei, né? Qual que é o método? Abrir primeiro o review, olhar os tópicos, deixar anotadinho, e daí a partir dali vai no texto, né? São só 15 tópicos. Nessa nossa conversinha aqui agora, pelo menos 4, 5 tópicos a gente já identificou ali de cara nessas 2 unidades de aprendizagem. Tá? Então, eu gostaria só de saber de vocês se tudo bem, se está tudo certo, porque daí nós vamos encerrar e vocês vão se dedicar aí no review de vocês ainda hoje, tá? Vamos aproveitar o frio para vocês se dedicarem no review, deixar vocês se dedicarem aí, tá? Tarefa, trabalho. Tranquilo? Perguntas? Podem falar, gente, que o trabalho é vocês pegarem mesmo os tópicos do review e irem dando uma olhadinha ali, bem tranquilos. Não se abatam, não se, né? Tem que dar uma lida, vai lendo, vai copiando, colando, resolvendo. Perguntas? Tranquilo, meninas? Menino? Isso? Pessoal, então eu vou deixar vocês trabalharem, tá? Estou à disposição, se precisarem de alguma coisa, mande aí no WhatsApp, nós vamos conversando. Lembrem, são só 2 unidades da semana 1. Então, gente, é só clicar lá nas unidades, olhando certinho, parte por parte, que vai ajudar vocês a montarem
o resumo, o review de vocês. Tranquilo? Tá bom? Gente, obrigado, boa noite, bom trabalho, bom descanso. Vou pedir que vocês me mandem lá para eu poder... Olha, Radassa. Vou pedir que vocês me mandem, fazendo favor, para eu poder comprovar, né, que vocês estão estudando. Vocês me mandem lá a fotinho de vocês fazendo obséquio, né, estudando. Façam selfies, que ajuda bastante, com certeza, na postagem. E nós vamos conversando, tá bom? Certo? Então, obrigado, boa noite, bom descanso. E qualquer coisa pode chamar lá, tá bom? Um abraço.